Moradores de Curitiba e também de toda a região metropolitana, estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de junho, com mais uma transmissão ao vivo aqui das lives Verdades do Transporte. Para você que está chegando agora, para você que já está participando aqui com a gente, eu peço gentilmente para que você compartilhe, participe aqui com a gente, mandando seu comentário, mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, não importa. Participe aqui com a gente. Você deve estar se perguntando, Rodrigo, mas onde você não falou que você faria uma live lá no Terminal do Guadalupe? Realmente, gente, eu falei que eu faria uma live lá no Terminal do Guadalupe, mas para aquelas pessoas que me acompanharam, na transmissão que eu fiz na tarde de ontem, onde falamos daquela fala do presidente da URBS ali, no qual ele falou que 8 mil trabalhadores fizeram o teste do Covid-19, a gente sabe que não é uma fala verdadeira, deu muita repercussão, muitas pessoas me ligando, perguntando se realmente aquilo era verdade, se era mentira. Então por isso hoje nós estamos aqui diretamente dos estúdios das lives Verdades do Transporte para esclarecer para vocês o que realmente o presidente da URBS, nós temos uma convidada hoje, uma convidada especial, uma advogada do meio jurídico, onde vai poder te responder aquelas perguntas. Você pode mandar a sua pergunta também para a doutora, que ela vai te responder durante a live. Aí a gente vai bater um papo com a doutora e ela vai falar muito também sobre a fala do presidente da URBS, o que isso pode ocasionar. Porque ele envolveu toda uma categoria, ele usou uma televisão aberta para falar uma fala onde a gente sabe que não é verdade. Muitos trabalhadores me ligaram, muitos trabalhadores me procuraram ontem, falando, Rodrigo, eu não fiz teste nenhum. Que história é essa que o presidente da URBS falou que 8 mil trabalhadores fizeram o teste do Covid-19? A gente não fez, os trabalhadores estão um pouco perdidos. Então, para você que está chegando agora, eu peço para que você compartilhe, para que você se situe do que está acontecendo. Ontem, no Balanço Geral Curitiba, o presidente da URBS fez uma fala, onde ele disse ali que 8 mil trabalhadores, entre motoristas e cobradores da capital paranaense, fizeram o teste do Covid-19, e a gente sabe que realmente isso não é verdade. Mas eu quero já dar passagem aqui para nossa convidada, a doutora Cleonice Silva. Ela é uma advogada muito conceituada aí no Brasil inteiro, que ela vai poder responder algumas questões para a gente. Eu quero aqui dar complementar a doutora, já agradecendo a participação dela, que gentilmente abriu um horário na sua agenda para que pudesse estar conversando aqui com a gente. Muito boa tarde, doutora Cleonice, tudo bem? Que você esteja com muita saúde, e desde já agradeço por esse honroso convite em participar desta live, com um assunto aí um tanto quanto importante e de extrema relevância em tempos de pandemia nos quais estamos vivendo. E essa foi a fala da doutora Cleonice Silva. Ela vai participar aqui com a gente para a gente debater o assunto, a fala do presidente da URBS ontem, onde envolveu toda uma categoria, dizendo que 8 mil trabalhadores fizeram o teste. A gente sabe que isso não é verdade. Mas para você que perdeu a transmissão de ontem, para você que não viu o vídeo da fala do presidente da URBS, eu já vou pedir para a nossa produção colocar na tela aí para que você acompanhe a fala disso, e na sequência a doutora vai comentar e vai ver o que realmente está por trás disso. Combinado assim? Vamos acompanhar a fala do presidente. O transporte, isso já foi comentado aí dentro da URBS com a prefeitura, porque todo mundo coloca hoje o transporte coletivo como sendo um dos principais fatores de contaminação da nossa capital. Veja, a colocação de que ele é um dos principais fatores de contaminação, acredito que seja equivocada, uma vez que todos os motoristas e cobradores foram testados aí na semana passada. Tivemos apenas 8 casos confirmados entre 8 mil. Então um índice bem baixo. Eles trabalham todos os dias expostos ao risco também, como todos os profissionais que estão na linha de frente. É a fala do presidente da URBS, no qual ele afirmou aí que 8 mil trabalhadores fizeram o teste do Covid-19. Eu vou repetir muito sobre isso hoje, gente. Só que antes de eu passar a palavra para a doutora,
Só para deixar muito claro, a transmissão, a live Verdade do Transporte, ela está aberta para o presidente da URBS, caso ele queira se pronunciar. Desde ontem à tarde, quando eu terminei a transmissão, eu entrei em contato com o presidente da URBS, solicitei uma nota e inclusive convidei ele para participar aqui com a gente, encaminhei o link dessa transmissão, mas até o início dessa transmissão aqui, nós não tivemos nenhuma resposta sinalizando um sim ou não. Então, se acontecer do presidente de uma maneira aparecer na transmissão, a gente vai conversar, a gente vai tentar entender o que ele quis dizer com 8.000 trabalhadores sendo testados. Mas ontem, no final da live, eu fiz ali, solicitei que o presidente da URBS ele se retratasse. E até o presente momento isso não aconteceu. Agora eu quero já repassar essa pergunta para a doutora Cleonice. O que o presidente da URBS ele pode sofrer numa fala no qual ele faltou com a verdade, doutora? Onde a gente sabe que 8.000 trabalhadores não fizeram o teste. Rodrigo, veja, a fala do presidente da URBS ontem é uma fala que, veja, ele precisa apresentar em dados reais, não verbalizar tão somente isso. O porquê? Porque se ele não vier a se retratar, conforme ontem, né, o Rodrigo já fez esse apelo para que ele viesse e se retratasse desta fala, então eu aqui na condição de cidadã que sou e também uma representante da sociedade paranaense, eu reitero sim a palavra do Rodrigo Lins de ontem para que o presidente venha e se retrate dessas informações que foram prestadas ontem por meio de um canal de televisão no qual ele falou que 8.000 trabalhadores fizeram o teste para a Covid-19. E dentre esses 8.000 trabalhadores, 8 testaram positivos. Veja, essa fala, se efetivamente não existir esses dados concretos, ontem eu pesquisei o canal da URBS, o canal da Prefeitura, também da Secretaria de Saúde, para ver se esses dados estavam divulgados lá. Eu não tive acesso a essas informações. O que existe é uma lei de observância obrigatória, uma lei federal, esta lei de número 12.527, a lei é 12.527 de 2011. Tá? Então, essa lei, o que ela traz? O direito constitucional de cada cidadão do seu estado, de município, abrange a União, Distrito Federal, que garante o acesso a essas informações públicas. Ou seja, quando uma pessoa que representa uma empresa de economia mista, que envolve interesse público, esses dados, eles têm que ser efetivamente disponibilizados em respeito a esta lei. Uma vez que essas informações foram divulgadas de uma forma verbalizada, sem dados concretos, né, números concretos, essa pessoa está, sim, infringindo a lei. Não só infringindo esta lei que garante o acesso constitucional aos cidadãos de ter acesso, né, a essas informações, mas também tem uma punibilidade, né, uma punição na lei de contravenção penal, e dependendo da conduta da pessoa cometida, até mesmo uma punição mais severa dentro do nosso Código Penal. Ou seja, é sim em nome da sociedade paranaense, em respeito aos trabalhadores, em respeito aos passageiros que fazem uso do transporte coletivo diariamente, que estão em eminente risco, maior risco de contaminação. Então, que o presidente venha e faça, assim, efetivamente essa representação e que, se existir esses dados concretos, que ele venha e nos apresente. Então nós tivemos a fala da doutora aí, no qual ela disse que o presidente da URBS, ele realmente precisa se retratar, porque ele passou uma sensação aí para a população, no caso os trabalhadores e também os passageiros, que todos os trabalhadores, no caso os motoristas e os cobradores, eles ali fizeram o teste do Covid-19 e apenas 8 testou positivo. E a gente sabe, conversando com a categoria, a gente sabe que isso não é verdade. E agora, doutora, para aquelas pessoas que ouviram essa
fala, no qual o presidente ele não passou. A gente sabe que é uma fala que não teve verdade, porque realmente é um número que não aconteceu de testes no transporte coletivo. Como é que aquelas pessoas podem cobrar do presidente que ele volte atrás nessa fala? Veja, Rodrigo, este canal ele está aberto, inclusive, você tomou os devidos cuidados em convidar o presidente para que ele venha e participe desta live. Claro, não é uma obrigatoriedade, mas se ele quiser, esse canal está aberto para que ele venha e faça o uso, né, deste meio aí, para conversar com essas pessoas que têm dúvidas, que querem mesmo efetivamente ter certeza desses dados divulgados por ele, né? Se já existe, então, um documento que prove efetivamente o número, né, dessas pessoas que foram testadas. O porquê disso? O porquê estamos em meio a uma pandemia e todos estamos sujeitos a ser contaminados. Porém, pessoas que fazem uso do transporte público e pessoas que estão à frente, à linha de risco, como os trabalhadores desta classe de motoristas e cobradores, eles têm um risco maior de contaminação. Então, assim, há um interesse coletivo, há um interesse público e também, por própria mesmo, essas medidas de prevenção, no sentido das pessoas estarem, sim, muito bem informadas, muito bem esclarecidas, para que não surja essa falsa sensação de que esses lugares podem, sim, existir um maior número de circulação de pessoas, tendo em vista o perigo mínimo, né, de contágio para com essas pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para com, né, o presidente da URBS, não só para com ele, até mesmo aí o município, os estados, né, que venha e também cobre isso do próprio presidente, porque, veja, a informação dele há de se considerar que foi leviana. A informação, ela é enganosa. E em tempos de pandemia, quando você faz uma divulgação de uma informação que ela não é verdadeira, uma informação falsa, a consequência disso, a punibilidade, é algo que se torna bastante agravante, né, algo assim que tem uma agravante maior. Então, assim, peço também amigavelmente, né, e reforço aí o teu pedido, no sentido dessa retratação para conscientização de nós, cidadãos, e a sociedade paranaense em sua totalidade. Tá aí, nós tivemos a fala da doutora Cleonice. Para você que está chegando agora, para você que está se situando no que está acontecendo, gente, nós estamos discutindo ontem o que aconteceu na fala do presidente da URBS ontem, no qual ele falou que 8 mil trabalhadores tinham feito aí o teste do Covid-19 e apenas 8 testaram positivo. A gente sabe que isso não é verdade, que é uma fala que realmente o presidente faltou com a verdade. Por isso hoje eu fiz questão de convidar a doutora Cleonice para participar aqui com a gente, para tentar esclarecer e tentar cobrar de uma maneira amigável do presidente da URBS aí que ele se retrate com a categoria. Até o presente momento não houve essa retratação. Então a gente vai continuar insistindo e pedindo que, de uma maneira amigável, o presidente da URBS está convidado a participar aqui com a gente para se retratar com a categoria e se retratar com a população. Mas aproveitando a participação aqui da doutora Cleonice, que gentilmente nos atendeu, que gentilmente está participando aqui com a gente. Doutora Cleonice, uma dúvida aí que vem gerando na cabeça do trabalhador. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa que se diz contaminada aí com o Covid-19, se ela chegar numa determinada estação tubo ou até mesmo dentro de um ônibus do nosso transporte coletivo aqui, e ela começar aí, quem sabe tossir, até mesmo cuspir no chão, contaminando aquele ambiente, qual o procedimento legal que que o profissional que ali está, tanto o motorista quanto o cobrador, eles podem adotar numa situação dessa? Lembrando que o ambiente que esse passageiro estava, ele já disse que estava com o Covid-19, está todo contaminado. Qual o procedimento que o motorista ou o cobrador podem adotar? Primeiramente, chame a guarda municipal, chame a polícia para conter este criminoso. Porque uma pessoa que testou positivo para a Covid-19, sabendo que ele pode estar contaminando mais pessoas e faz isso propositalmente, essa pessoa ele está cometendo um crime. Posteriormente, até mesmo para conter esta pessoa, para que pare, né, de ficar no local lá tossindo, e também
perdão na palavra, escarrando neste local, sabe? Liberando a sua secreção. Então, assim, primeira orientação essa, que chame a polícia. E depois, imediatamente, já comunique os órgãos responsáveis, ou seja, entre em contato com o responsável, né, pela URBS, que entre em contato com a prefeitura, até mesmo com a Secretaria de Segurança, para comunicar essa situação, para que eles imediatamente tomem essas medidas de prevenção, já se dirijam até o local, vão lá, já faça a higienização, tire, né, as pessoas que ali estão e interdite, né, este local que ele esteja, até que passa este tempo aí de previsão de que esse vírus pode estar ativo, então que tome todas essas medidas. Então, assim, primeiramente, é que sim, chame a polícia, chame a GM, grite, esperneie, saiam do local, porque você pode ser contaminado. Então, é essa aí a recomendação. E também, Rodrigo, já vou adiantar, assim, que se, uma sugestão, se não houver um canal que seja preparado, né, de situação, porque, veja, estamos vivendo uma situação que é uma situação bastante atípica. Então, se não tem esse canal, que seja criado, então, um canal que esteja totalmente aberto 24 horas para esse tipo de situação, que estejam preparados para ir lá e tirar essa pessoa de circulação e já imediatamente restringir aquele local. Tá, então, para aquelas pessoas que me perguntaram se caso isso aconteça no seu local de trabalho, estação tubo, ou também no ônibus, aí no biarticulado, no alimentador, no ligeirinho, a doutora, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, ela respondeu aqui para que a gente possa já ir nos precavendo do que se isso vir acontecer. Então eu peço para que você que está participando aqui comigo, para que você tiver alguma pergunta para a doutora, você possa estar encaminhando aqui para a gente, que com certeza eu repasso para a doutora e ela, dentro da medida do possível, ela vai respondendo aos comentários também. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta também da classe dos trabalhadores ali, se o motorista ou o cobrador, eles podem aí, eles têm esse poder de polícia, de quem sabe barrar um passageiro que não esteja utilizando a máscara. Veja, a máscara, ela tornou-se obrigatória, é de uso obrigatório de todos. Então, se existir uma situação como essa, onde chega uma pessoa desrespeitando esta obrigatoriedade, é dever de todo o cidadão, sim, dar a voz de prisão, tentar tirar essa pessoa de circulação, e essa pessoa está agindo para a garantia e a segurança da saúde pública. Então, é uma ação legítima, é uma ação que deve sim ser feita para essas pessoas que podem, né, evitar um mal maior e um perigo de contágio, para que não venha, né, haver uma contaminação em massa por conta de uma pessoa que vamos classificá-lo como irresponsável, sabe do iminente perigo que podem, né, estar passando esse vírus. Então, no sentido para coibir mesmo e impedir que essa pessoa continue fazendo esse tipo de conduta. Então, mais uma questão aí dos trabalhadores respondido pela doutora Cleonice, que está respondendo as perguntas dos trabalhadores, se isso pode, se isso não pode, como agir, como devo fazer. Então, se você tiver alguma pergunta aqui para a doutora Cleonice, eu peço para que você encaminhe aqui, que a gente já vai repassando para a doutora aqui. Eu peço gentilmente também para que você compartilhe essa transmissão, para que a gente possa deixar todos os trabalhadores e toda a população, no geral, aí informados o que está acontecendo. Mas para você que está chegando agora, eu vou pedir novamente para que a nossa produção coloque na sua tela, aí na tela do seu celular, na tela do seu notebook, a fala do presidente. Daí a gente vai dar mais uma passagem para a doutora Cleonice, para a gente tentar entender e cobrar um posicionamento aí do presidente da URBS, que ele se retrate. A gente está tentando de uma maneira, insistindo aqui, que o presidente da URBS volte atrás naquela fala que ele falou aí, que 8 mil trabalhadores fizeram o teste do Covid-19 e apenas 8 testaram positivo. Então acompanhe na sua tela novamente a fala do presidente da URBS. Se aqui é o problema, o transporte coletivo deixa de funcionar. Isso já foi comentado aí dentro da URBS com a prefeitura, porque todo mundo coloca hoje o transporte coletivo como sendo um dos principais fatores de contaminação da nossa capital.
Veja, a colocação de que ele é um dos principais fatores de contaminação, acredito que seja equivocada, uma vez que todos os motoristas cobradores foram testados aí na semana passada, tivemos apenas 8 casos confirmados entre 8.000, então um índice bem baixo, eles trabalham todos os dias expostos ao risco também, como todos os profissionais que estão na linha de frente. Tá aí, novamente a gente acompanhou a fala do presidente da Urbis, no qual ele falta com a verdade, não só com a categoria, e sim também com todos os trabalhadores. E eu quero novamente passar a bola para a doutora Cleonice, no qual ela vai tentar nos esclarecer de que forma que a gente pode aí solicitar que o presidente da Urbis ele volte atrás nessa fala, doutora. Que a gente sabe que gerou aí um tumulto em meio à classe dos trabalhadores e também no meio da população, porque passou uma falsa segurança aí para a população que utiliza o transporte público, doutora. Rodrigo, veja, este número de contaminados pelo Covid-19, você concorda comigo que este número, ele muda a cada minuto, me atrevo a dizer, a cada segundo? A todo tempo tem pessoas fazendo esse teste, dando entrada com os sintomas da Covid-19 em posto de saúde, em clínica, em hospitais. Então, este número e essa retratação que o presidente da Urbis, né, ele tem o dever moral para com a sociedade e vir aqui fazer esses esclarecimentos e essa retratação, mas com dados concretos, que ele apresente assim: presidente, eu preciso saber de qual mês, de qual dia, a data e o horário, sabe, que esses 8.000 trabalhadores fizeram, né, este exame. E veja, esse teste, perdão, da Covid, e veja, o porquê que tem que ser em números precisos e até determinado a hora. Porque a partir daquele horário, novas pessoas já testaram novamente positivo para a Covid-19 ou não. Então, é um número que não tem como você precisar exatamente como o montante, né, dessas pessoas, assim, numa totalidade. E há de se considerar que esses 8.000 trabalhadores, nós também queremos saber, porque a Urbis, ela cuida exclusivamente do transporte público de Curitiba e a Comec cuida do transporte público da região metropolitana. Então, esses 8.000 trabalhadores incluem os trabalhadores da região metropolitana, da Comec, ou só os trabalhadores da Urbis, da região aqui de Curitiba. Então, nós precisamos saber, ficou algo muito vago, e isso daí conforme nós estávamos numa conversa informal antes desta live, né, é um dever moral que o presidente tem para com a sociedade e em respeito para com os seus passageiros mesmo, são pessoas que ali também estão correndo o risco e não pode ter essa falsa sensação de que ali existe um perigo mínimo de contágio, tendo em vista que este montante de pessoas que testaram, que fizeram o teste para a Covid, só 8 deles, né, testaram positivo. E essas 8 pessoas, creio eu, que foram afastadas de suas atividades, sim, né, eu tenho absoluta certeza disso. Então, assim, fica esta falsa sensação, né? Então, nós precisamos saber. Sobre essa pergunta da senhora, doutora Cleonice, eu acredito que eu tenha essa resposta sobre esses 8.000 sendo de Curitiba ou também sendo da região metropolitana. Eu já posso afirmar para a senhora que esse número, eles são apenas da região de Curitiba, porque houve uma fala do prefeito Rafael Greca, no qual ele falou que também os profissionais, o motorista e o cobrador do transporte coletivo de Curitiba estariam sendo liberados aí testes para serem feitos do Covid-19. Mas a gente sabe que, pelo que eu estava lendo hoje aqui, inclusive eu tenho a matéria no qual o prefeito de Curitiba, ele fala isso, onde os trabalhadores do transporte coletivo, como é uma profissão aí, um serviço essencial, eles poderiam fazer aí o teste do Covid-19, que daí as unidades de saúde entrariam em contato com essas pessoas, tá? Numa matéria aqui, a prefeitura começa a aplicar 55.000 testes em grupos prioritários, e o motorista e o cobrador, eles entram nesse grupo prioritário, mas a gente sabe, eu tenho tido
muitos contatos aí com os trabalhadores e eles têm me relatado que unidade de saúde nenhuma entrou em contato para que eles façam o teste do Covid-19. Então, as informações que vão nos chegando, as informações que a gente tem acompanhado nas grandes mídias, elas estão um pouco desencontradas, porque eles falam uma coisa numa ponta e a hora que chega na outra ponta, ela está totalmente distorcida. Exemplo foi a fala do presidente da URBS ontem, de uma maneira totalmente equivocada, no qual ele falou que 8 mil trabalhadores fizeram o teste. A gente sabe que isso não aconteceu. Então a gente precisa cobrar um posicionamento também da Prefeitura de Curitiba, no qual ela passa, novamente, vou frisar essa palavra aqui, eles passam uma falsa segurança aí para os passageiros do transporte coletivo. Então, fica aqui novamente, coloco todas as minhas redes sociais, a transmissão aqui está aberta para o presidente da URBS. Como eu disse, eu solicitei uma nota, enviei um convite para o presidente da URBS, ele participar aqui com a gente, para se retratar com a população e também com a população dos trabalhadores, no caso, os motoristas e cobradores, mas a gente não obteve sucesso. Mas, de antemão, eu já quero aqui deixar a transmissão Verdade do Transporte aberta para aquelas pessoas que queiram participar aqui com a gente através de comentários, fazer alguma pergunta para a doutora. Já estamos acompanhando aqui, tem muitos comentários chegando aqui, mas ainda não chegou nenhuma pergunta. Eles tinham que fazer o teste nas empresas, então os trabalhadores eles estão solicitando que esse teste seja feito aí de uma maneira muito rápida, porque a gente sabe que o Covid-19 ele tem avançado de uma maneira muito rápida. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a doutora Cleonice, e o seguinte: caso algum trabalhador, obviamente se estiver na alçada da senhora nos responder, se caso algum trabalhador ele faça o teste aí de uma situação particular, ele teste positivo, a empresa ela pode dispensar o trabalhador aí, mandando embora, ou não? Ele precisa ser afastado aí como se fosse um acidente de trabalho, por exemplo. Rodrigo, um trabalhador nessa situação que faça o teste, ainda que particular, e comunique à empresa, é dever da empresa de afastar esse trabalhador, sem nenhum prejuízo para ele, tá? Os seus direitos trabalhistas, ele tem que ser resguardado, inclusive, até que esse trabalhador venha estar novamente apto aí para ingressar em suas funções. E também, Rodrigo, eu também já fui usuária do transporte público de Curitiba e também faço uso de vez em quando. Então, assim, quero agora sugerir que, veja, ultimamente eu tenho visto pessoas falando que, por mais que tomaram essas medidas essa medida de prevenção, de limitar o número de passageiros, né, quando atingir tão somente uma capacidade de 30% dos passageiros, ou 50%, daí os motoristas não vão mais parar nas estações de tubo e seguirão até o destino final para que evite aí uma aglomeração que exceda o número, né, previsto no decreto municipal, que a cada dia, assim, até mesmo, né, para estas medidas emergenciais, quase que diariamente tem saído um decreto municipal. Então, nós temos que estar sempre atento a isso, a esses decretos também e essas recomendações. Então, a minha sugestão é no sentido, assim, que disponibilizem dentro dos terminais de ônibus, dentro das estações tubos, álcool em gel, né, para que os passageiros também, eles sempre estejam fazendo, né, suas devidas higienizações. Então, seria aí a acrescentar, né, algo a mais, uma prevenção maior para essas pessoas que fazem o uso do transporte coletivo e também atendendo aí, já claro, né, essa determinação, esse decreto, no sentido de não atingir a capacitação, né, a lotação máxima do ônibus, né, do coletivo que estiver com esses passageiros. Tivemos aí uma sugestão da doutora Cleonice para que a prefeitura, juntamente com a URBS, juntamente com a Comec, disponibilize para os passageiros, eu sei que vai ser um montante, mas que realmente, se eles estiverem realmente preocupados aí em conter o avanço do Covid-19, que seria uma boa saída, uma boa solicitação, uma ótima ideia que a doutora nos passou aí, que seja disponibilizado nos terminais aí, ou até mesmo nas estações tubo, o álcool em gel aí, para que o passageiro
passageiro, até mesmo o trabalhador, possa fazer a sua higienização ali. A gente sabe que algumas empresas de Curitiba e também da região metropolitana, eles estão fornecendo aí o álcool em gel, fornecem a máscara, e é nesse sentido que a gente está aqui nessa transmissão hoje, justamente para trazer a conscientização. Obviamente que a gente cobra de uma maneira muito dura, a gente sempre, quando abre uma transmissão aqui, a gente vem de uma maneira que a gente fala da maneira popular, a gente erra, a gente acerta, mas a gente vai para cima sempre tentando trazer melhores condições de trabalho para os trabalhadores e um melhor, um transporte coletivo digno aí para todos. Então, a gente tivemos aí a participação da doutora Cleonice, que como eu disse no início, gentilmente ela nos atendeu aqui. Eu quero novamente perguntar para ela se ela tem mais alguma coisa para que ela coloque aqui, para deixar de uma maneira muito clara o que realmente pode acontecer caso um trabalhador se sinta acuado, digamos assim. Ele se depara com um ônibus que está totalmente lotado, o que ele pode agir, qual que está na alçada de um trabalhador aí, o que ele pode fazer? Ele pode parar o ônibus, solicitar um novo ônibus, solicitar, quem sabe, a proteção da guarda municipal. Um exemplo, como eu citei, o passageiro está tossindo em cima dele, o passageiro está insistindo em não utilizar a máscara aí. O passageiro está no ponto e quer entrar de qualquer forma no coletivo ali sem a utilização da máscara, doutora. Olha, a minha orientação é que impeça, sim, essa pessoa de ingressar no transporte coletivo se não estiver com a máscara, e se alguém tiver conhecimento de que essa pessoa está desrespeitando, inclusive, né, esse período de isolamento, porque já testou positivo, então é a obrigação de todos, né, todos nós temos o dever de velar pela saúde pública. Então, assim, esse trabalhador, esse motorista deve impedir essa pessoa. Deve, e se esta pessoa insistir em ingressar nesse transporte coletivo, que chamem, sim, as autoridades responsáveis, novamente aqui eu vou refrisar, né, que chame, sim, a Guarda Municipal, chame a polícia, chame alguém que esteja, este canal, que inclusive também foi uma outra sugestão, que esteja, né, que disponibilize um canal de 24 horas para orientar essas pessoas, esses trabalhadores, em uma situação como essa, para que, sabe, efetivamente venha a coibir e impedir que esta pessoa, conforme eu já havia falado, né, este criminoso, porque se uma pessoa que desrespeita uma determinação que é de observação obrigatória de todos, que existe aí o eminente risco, perigo de contágio, e a pessoa insiste em fazer isso, em desrespeitar, então, não fazendo uso desses equipamentos aí de proteção, e esteja tossindo, não pode, impeça, sabe, é legítimo, não é crime e é dever nosso. Todos nós, neste momento delicado no qual estamos atravessando, todos nós temos, sim, corremos o risco, né, de se contaminar, mas também, em detrimento disso, temos a obrigatoriedade de impedir que pessoas que estão desrespeitando, né, essas regras, sejam, sim, impedidas de estar próximo, de se aproximar das outras pessoas e fazer uso aí do transporte coletivo. Tá aí, doutora, mais uma pergunta que nos chega aqui, doutora. Esses dias atrás, uma cobradora acabou de me relatar através de um comentário aqui que ela fez essa abordagem com um passageiro que ele não estava utilizando aí a máscara, no caso. Esse passageiro, ele se sentiu aí, ficou revoltado e acabou ligando na central do 156 e a empresa acabou punindo essa cobradora por estar fazendo a sua função, que é de orientar o passageiro. Ela foi orientar o passageiro a utilizar a máscara, o passageiro não gostou, a empresa foi comunicada e a empresa acabou dando um dia de suspensão para essa trabalhadora. Como que fica numa situação dessa, doutora? Veja, é que nós temos um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então, nenhum cidadão, nenhuma pessoa pode ser privada de circular livremente, seja em qualquer lugar que esteja no território nacional. Mas, essa situação emergencial, o que prevalece? Prevalece essa autonomia agora do município, que tem esse decreto, né? Esse decreto é um decreto temporário, obviamente, nos quais ele obriga. E quando é uma obrigação, a obrigação é o dever de todos. Então, neste primeiro momento, não, é errado você punir alguém que esteja ali velando pela saúde pública, que esteja velando
impedindo uma outra pessoa que tem esse conhecimento, que sabe da obrigatoriedade de fazer uso dessa máscara e está desrespeitando. Eu não sei se essa pessoa, quando ocorreu essa situação, se já havia esse decreto do governo da obrigatoriedade de máscara, porque se foi anterior a esta obrigatoriedade do uso de máscara, daí, infelizmente, a empresa, assim, agiu corretamente, porque ela não poderia, daí, no caso, ter impedido essa pessoa de ingressar no transporte. Perfeito, doutora Cleonice. Doutora Cleonice, eu quero aqui, a gente já está caminhando para o término dessa live, eu quero aqui novamente agradecer a participação ilustre da senhora aqui nas lives Verdades do Transporte, que veio a brilhantar aí, nos trazendo bastante conhecimento, bastante conteúdo. Quero aqui agradecer a participação da senhora, fico aqui extremamente feliz por a senhora ter aceito o nosso convite aqui de participar e esclarecer as dúvidas dos trabalhadores. Então, novamente, te agradeço, doutora Cleonice, e tenha certeza que quando precisar das lives Verdades do Transporte, tem um canal aberto. Rodrigo, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, e quero dizer que essa luta é nossa, nós temos o dever de velar pela saúde de todos, e estamos, sim, abraçando essa luta aí desta classe, que é uma classe que eu respeito muito o trabalho deles, porque são trabalhadores que levam e trazem diariamente outros trabalhadores em segurança para o seu trabalho, para as suas casas, esses trabalhadores que foram buscar o sustento para trazer para as suas famílias. Então, é uma profissão que eu respeito muito, e é uma classe que deve, sim, ter os seus direitos, além de tudo, né, sempre muito bem respeitados e garantidos. Então, quero dizer que eu estou à sua disposição, se eventualmente quiser fazer outra live, estou aqui à disposição, vamos sim, estaremos juntos nesta luta, e conte comigo sempre que precisa. Tá bom, Rodrigo? Querem encontrar a senhora nas redes sociais? Como que está o nome da senhora ali no Facebook, por exemplo? Facebook Cleonice Silva. Cleonice o Instagram Silva. É um pouco privado e tal, mas pode seguir pelo Facebook, tá bom? Perfeito, então, doutora. Quero novamente agradecer a senhora, te desejar uma ótima tarde, e com certeza a gente vai conversar muito ainda, tá bom, doutora? Muito obrigado. Tá bom. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tivemos aí a participação da doutora Cleonice Silva, onde ela esclareceu vários pontos aí, principalmente ela falou muito sobre a fala do presidente da URBS, onde ele disse que 8 mil trabalhadores fizeram o teste do Covid-19, e a gente sabe que ele faltou com a verdade, e a gente vai insistir aqui, vamos pedir um posicionamento de maneira que o presidente da URBS ele se retrate com os trabalhadores e também com a população no geral. Gente, eu peço gentilmente para que vocês compartilhem essa transmissão aqui, que com certeza ela vai impactar diretamente no seu dia a dia aí, para que a gente mostre o que realmente está acontecendo no transporte coletivo. Eu vou caminhando já para o término dessa transmissão aqui, mas agradecendo novamente a participação e a audiência que nós tivemos aqui, e pode ter certeza que os comentários que vão chegando aqui eu vou anotando para que a gente possa debater nos próximos dias. Combinado assim, gente? Então eu finalizo por aqui, agradecendo a participação, a audiência, os comentários de vocês aqui. A gente se encontra numa próxima. Fiquem todos com Deus, um beijo na família e a gente se vê.